Fala pessoal, boa tarde, boa tarde. Infelizmente, mais um dia aqui para falar de indignação, de, de, cara, de tá puto, na verdade. Vou ficar com meias palavras, não. Eu vou abrir aqui para fazer a simples pergunta. Quem não viu o vídeo que o Macedo postou ontem, por gentileza, gente, vai lá, assiste o vídeo, é meia hora de vídeo, para vocês entenderem a carniça que tem dentro do Corinthians. Para vocês entenderem um pouco dessa carniça, dessa sujeira, desse escárnio sem fim que tá lá dentro. Então a pergunta que eu vou fazer aqui, antes de mais nada, tá? É o seguinte, a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês do Corinthians. Esse tal de compliance aí de vocês aí, funciona para quê? Ou melhor, só funciona para alguns? Porque aquele estacionamento da arena barrado. Uma nova bet que tava lá, que se eu não me engano, foi a Betano, barraram. O projeto Safiel não passou no compliance. Mas quando esse tipo de negócio aí que o Macedo trouxe aí à tona, vocês não vê, não? Passa batido mesmo, é assim? Ou seja, pra que serve isso daí? Fala pra mim, pra que serve esse compliance? A tal da empresa aí, da Elenco Sports, se vocês não sabem, ela é do Fernando Garcia, né? O Fernando Garcia é empresário de atleta e é irmão do senhor Paulo Garcia, que por conseguinte aí é dono da Calunga e é conselheiro vitalício do Corinthians. Sabiam disso? Ou seja, a empresa Elenco Esportes, vou explicar mais uma vez, é de Fernando Garcia, empresário de atleta e irmão do conselheiro vitalício Paulo Garcia. Não tem nenhum tipo de conflito de interesse nisso daí, não. Aí passa no compliance. Isso aí passou por vocês ou vocês fingiram que não viram? Eu vou fazer todas as perguntas que eu tenho para fazer. Se Deus quiser, não precisa vir no Poucas Ideias se não quiser, não. Mas vai em algum lugar e explica pra torcida que a gente é palhaço, é idiota. Deixa eu ver se tem um negócio aqui. Aqui, ó. Vou pôr de novo essa bosta aqui, ó. Que é... Aqui, ó. A gente é palhaço de vocês. Né? Vocês subestimam a gente, acham que a gente é otário. Aí teve essa negociação com Fortaleza aí, né? Envolvendo dois atletas do mesmo empresário, que é irmão do conselheiro vitalício. O compliance estava onde? Estava dormindo? Ou para uma situação como essa aí, existe uma outra regra aí? Não sei, explica pra gente, porque não é possível. O Rian foi pro Fortaleza e o Corinthians pagando 100% do salário. E aí o Matheus Pereira veio. Gente do céu. Quando que vai acabar essa sujeira, esse escárnio aí dentro do Corinthians? Pelo amor de Deus. Agora fala sério, gente. Isso aí não é conflito de interesse, não? E tem mais uma. O diretor financeiro do Corinthians, o senhor Emerson Piovesan, que é o nosso diretor financeiro, ele também é vice-presidente do Conselho de Administração da Calunga, que o dono é o seu Paulo Garcia, que é irmão do Fernando Garcia, que é empresário de atleta da Elenco Esportes. Tá pegando? E o seu Emerson Piovesan, que é o nosso diretor financeiro, ele também é o coordenador do Comitê de Auditoria da Calunga, é a empresa do senhor Paulo Garcia, que é conselheiro vitalício, que é irmão do senhor Fernando Garcia.
que é empresário de atleta, proprietário da Elenco Esportes. Entenderam? E o palhaço aqui somos nós. É coincidência demais, gente? Ou vocês acham isso normal? O Patati Patatá aqui tá perguntando. E nesse imbróglio todo, cadê o presidente Osmar Stable? E o senhor Marcelo Paes? Hein? É esse tipo de negócio que o senhor saiu lá do Ceará para vir fazer aqui? O que o senhor tem a falar disso, senhor Marcelo Paes? Vão aprender isso, vão explicar isso pra fiel torcida quando? Ou o senhor Marcelo Paes já aprendeu tão rápido assim como funciona os esquemas no Corinthians? Hein, Marcelo Paes? Conta pra gente, cara. Olha aí como funcionam as coisas aí, gente, ó. Macedo explicou com excelência isso ontem. O ecossistema de influência, dualidade e conflito de interesse. A crise financeira não pode ser dissociada da inserção da Elenco Esportes nos processos decisórios. Desculpa. Fernando Garcia, que é irmão do seu Paulo Garcia, que é conselheiro vitalício, que tem o nosso diretor financeiro como vice-presidente do Conselho de Administração e também membro da auditoria lá da Calunga. Fernando Garcia opera sob uma dualidade de papéis que desafia as boas práticas de governança. Estima-se 53 jogadores ligados à agência transitaram pelo Corinthians nos últimos 10 anos. Agora olha aqui em cima. Fernando Garcia é irmão de Paulo Garcia, figura política forte lá dentro do Corinthians. Fernando Garcia é conselheiro vitalício, credor do clube e chefe da Elenco Esportes, que fornece atletas para o Corinthians e tem esse financiamento de emergência de 10,9 milhões. A agência atua suprindo a incapacidade do clube de acessar crédito bancário, criando dependência severa. Esse dinheiro foi emprestado ao Corinthians. Certo? Maravilha. Vamos pro próximo aqui. Cadê? Deixa eu ver se está aparecendo aí. Vamos mudar aqui. Ah lá. Vamos aqui agora. Aqui, ó. Cadê captura de imagem? Deixa eu arrumar vocês aqui pra vocês. Deixa eu tirar minha câmera aqui. Vou deixar só isso aqui pra vocês verem o tamanho da Fusarca. Aqui. Eu vou até tirar minha câmera daqui um pouquinho, só para vocês verem só isso aqui. Olha lá. Vamos lá. O padrão histórico, uma década de cessão de direitos. O modelo aplicado a Pedro é a repetição de um padrão estabelecido em 2012, no caso Ralf. Ó, isso aqui é que nem o Macedo falou. Estima-se que mais de 53 atletas transitaram pelo Corinthians nos últimos 10 anos. Esse aqui são 4 casos só. Malco em 2014. Olha quanto o Corinthians cedeu de percentual do Malco. 40%. Ah, mas por quê? Quitação de dívida do volante Ralf. Tinha uma dívida com o Ralf, cedeu esse percentual para pagar a dívida do Ralf. Consequência do patrimônio corintiano: perda massiva de receita na venda ao Barcelona. Por quanto ele foi vendido? 41 milhões de euros para o Barcelona. Imagina se a gente não tivesse cedido 40%. Guilherme Arana, mesma coisa. 40% cedido a Elenco Esporte.
Ah, mas por quê? Abatimento de dívidas operacionais. Consequência, perda de receita em venda futura. O que nós ganhamos do Arana? O Matheus Pereira, gente, esse que chegou, ó. Há 10 anos atrás ele jogou no Corinthians, né? Olha o percentual do Matheus Pereira. Não, é de cair o toba da nádega, não é? 95% de percentual cedido. Por quê? Troca por suporte em outras contratações. Alienação quase total do ativo. Lucas Piton, lembra do Lucas Piton? Mediano, lateral esquerdo, que jogou com a gente na época do Vitor Pereira. Percentual cedido, fluxo de caixa. Por quê? Repasse direto de parcelas do Vasco a Elenco Esportes. Consequência, perda de liquidez corrente. Conclusão, ativos de elite são sistematicamente alienados para pagar incêndios de gestão. Ou seja, toda vez que a gente precisa de dinheiro para alguma coisa, eles antecipam alguma coisa para a gente e a gente cede um percentual da nossa base para eles. É assim que funciona o negócio. Certo? Olha lá, que beleza. E o compliance tá dormindo, não vê nada. Que engraçado, cara. O compliance não vê nada disso aqui, meu. Que engraçado, cara. E sem dizer que... Vocês lembram quando o Lucas Piton foi embora? Quem o senhor Duílio contratou nesse período? Foi o senhor Hugo Botinha. Certo? Hugo Botinha foi contratado logo após a saída de Lucas Piton. E aí, gente? O que a gente faz, hein? É de chorar, né, cara? Que bagunça, né? Que bagunça, cara. E tem mais. Cadê? Aqui, vamos lá. Deixa eu colocar o próximo aqui. Lembrando que todo esse histórico aqui foi criado pelo Macedo. Infelizmente, ele teve que tirar de dentro do documentário que ele vai fazer, né? E é isso aí, ó. Olha lá. Mais um. Oh, beleza. Investimentos ineficientes. A compra de ativos tóxicos. Enquanto vende mal suas joias, o clube adquire ativos de baixo retorno por valores inflacionados. Quem lembra do senhor Ângelo Arauz? Análise de ROI. O tal da análise de ROI. Para quem não sabe o que é análise de ROI, é o retorno sobre o investimento. Saber se foi viável, se compensou, se não compensou. Aqui não precisa ser nem muito inteligente para saber que não compensou em nada, né? Mas enfim, o senhor Ângelo Arauz foi contratado por 23,9 milhões. O custo salarial do senhor Ângelo Arauz em 3 anos foi de 5,6 milhões. Certo? Qual foi o prejuízo real do senhor Ângelo Arauz? 20 milhões. Qual foi o retorno que ele deu? Um gol em 3 anos, 61 jogos, maioria como reserva, contratação realizada sob influência de intermediários parceiros. Quer mais? Tem mais. Tem mais. Tem mais, gente. Infelizmente tem mais. Olha lá. Tem mais. Ineficácia operacional e passivo oculto. Jogadores que geram despesa sem entrega esportiva e riscos jurídicos de fraude.
Vamos ao caso mais conhecido aqui, né? Que é o senhor Jonatas Cafu. Lembra o barulho que venderam pra gente da contratação desse rapaz? Você não tem culpa de nada, ô Jonas. Seu empresário que é foda. Jonatas Cafu, status, contratado como oportunidade. Performance do grande Jonatas Cafu. 3 jogos oficiais. Passivo, processo trabalhista de 2,5 bilhões. E ainda cobrou. Olha só que loucura, cara. E ainda saiu, pegou um dinheiro nosso aqui ainda. Tá? E ainda pegou um dinheiro nosso aqui ainda. Vamos lá pro segundo caso aqui. Luigi, quem conhece o Luigi? O parceiro do Mario Bros. Ele jogou no Corinthians, sabia? E ele teve um contrato de 5 anos. Sabe quantos jogos o Luigi jogou? Nenhum. E veja o impacto disso. Salários pagos integralmente, sem contrapartida técnica esportiva nenhuma. É difícil, cara. Senhor Matheus da Boa, status. Indícios de valorização artificial. O valuation. Salto de 800k, Guarani, para 2 milhões oficial. Brincadeira, gente. Brincadeira. Alerta, transação considerada ineficaz pela justiça. Pela justiça. Por último aqui. Por último. Vamos lá. O bloqueio do fluxo de caixa, a dívida de imagem. A concentração de dívida nas mãos de poucos agentes bloqueia a operação do clube. Certo? Qual é o total da nossa dívida de direito de imagem? 66,7 milhões. Agora, olha isso aqui que absurdo. 21,4% estão concentrados com o elenco Esportes e Luizinho Piracicaba. Não faço nem ideia quem é esse aí. Aí o que acontece, gente? Olha lá o círculo da dívida. O clube não paga os direitos de imagem, os agentes emprestam o dinheiro para cobrir buraco, e o que o clube faz? Não tem o dinheiro para pagar de volta, paga com o direito da base, dá percentual para os empresários numa futura venda. Resultado: perda de receita futura e manutenção da dívida. É um ciclo. Essa dívida não acaba. Certo? 21,4% está concentrado na tal do elenco esporte. Lembre-se, elenco esporte do empresário de atleta Fernando Garcia, que é irmão do conselheiro vitalício Paulo Garcia, que tem o nosso diretor financeiro Emerson Piovesan como vice-presidente do conselho de administração da Calunga e também membro. E ele também é membro da... Como que é? Da auditoria. Né? Coordenador da auditoria da Calunga. E aí? O que vocês acham disso tudo? Então a pergunta que eu deixo aqui é a mesma que eu fiz lá no começo. Vocês vão se explicar ou nós vai ter que ficar batendo nos seus aqui todo santo dia? Hein, seu Osmar Stable? Senhor Marcelo Paz? Como que rolou essa negociação aí do Matheus Pereira? Foi em cima desses dados aqui que o Macedo trouxe? Conta pra gente aí. Por que o Corinthians tá pagando 100% do salário do Rian? E sobre o senhor Fernando Garcia, empresário de atleta, da Elenco Esporte, irmão do senhor Paulo Garcia, conselheiro vitalício, que tem o Emerson Piovesan lá na Calunga. Isso aí passa no compliance. Vocês não viram? Não viram? Não viram?
E não vão ver também? Eu sei que Paulo Garcia não vai se manifestar, Fernando Garcia não vai se manifestar. Eu sei que não. Nem o senhor Emerson Piovesan. Mas você tem que se manifestar, senhor Osmar Stabile. E você, Marcelo Paz, também. Ou você chega, meu irmão, pra fazer a diferença, ou você pega descendo também, parceiro. Volta pro seu Ceará e pra sua bagunça lá. Não vem encher o saco aqui, não. Fazer merda. Fazer coluio com esse monte de esquema que tem aí, não, hein? Não, já nós começamos a pegar no seu pé pesado também, viu? Você se liga, você vai acabar com a sua carreira, seu saco de vacilo. Fui. Vai, Corinthians.